Existe uma energia muito clara aqui. Esse coletivo vem de um lugar de cansaço interno, não necessariamente físico, mas um cansaço de tentar sustentar tudo sozinho. Pessoas que confiaram demais em estruturas externas, trabalho, dinheiro, relacionamentos, títulos, reconhecimento, promessas alheias, e em algum momento sentiram que, mesmo fazendo tudo certo, algo ainda faltava. E o que falta não é mais esforço. O que falta não é controle. O que falta não é provar valor para ninguém. O que está se revelando agora é um chamado para realinhar a fonte da confiança. Muitos que estão aqui vivem uma vida aparentemente normal. Trabalham, cuidam da casa, dos filhos, dos negócios, das responsabilidades. Mas existe uma sensação silenciosa de estar sempre carregando o mundo nas costas, como se tudo dependesse exclusivamente de você. E essa leitura vem justamente para dissolver essa ilusão. Porque há algo maior sustentando. Há uma inteligência invisível que já vai à frente, preparando caminhos, aplanando o que parecia torto, sustentando mesmo quando você achava que estava sozinho. Esse coletivo está sendo convidado a perceber que o espírito não é algo distante, nem separado da vida prática. Ele não pede que você abandone tudo, mude radicalmente sua rotina ou force decisões. Pelo contrário, a orientação é continuar exatamente onde você está, mas com outra consciência. Continue no seu trabalho. Continue nos seus projetos. Continue cuidando do que precisa ser cuidado. Mas solte, aos poucos, o peso do eu tenho que dar conta de tudo. Há uma energia dizendo: você não precisa prever todos os passos. Você não precisa se defender o tempo todo. Você não precisa viver no medo do que podem te tirar ou te fazer. Porque o eu que habita em você é maior do que qualquer circunstância. Esse eu vai à frente quando você não sabe como seguir. Esse eu permanece quando você atravessa águas profundas emocionais. Esse eu não te abandona nem nos momentos mais intensos de pressão, perda ou transformação. E o coletivo que chega agora está aprendendo algo muito sutil, porém poderoso. A verdadeira satisfação não vem quando o ego conquista mais, mas quando o controle pessoal começa a ceder. Não é Deus fazendo algo para você. Não é Deus te dando algo como recompensa. É Deus se expressando através de você, cumprindo algo maior do que desejos pessoais. Por isso, se você sente que está em pausa, confuso ou sem grandes respostas externas, isso não é atraso. É ajuste. É recalibração interna. É o espírito reorganizando prioridades, retirando excessos, silenciando ruídos. E quanto mais você permite, menos resistência existe. Quanto menos resistência, mais leve a vida se torna. Essa leitura vem lembrar ao coletivo. Você não precisa forçar luz, você é a luz. Você não precisa buscar presença, você já é a presença. Você não precisa provar nada, o ser já é completo. Levanta-te internamente. Resplandece sem esforço. Porque a glória não está chegando. Ela já nasceu em você. E há mais uma camada muito forte aqui. Existe alguém, e isso vale para muitos dentro desse coletivo, que está pagando um preço caro por se reprimir. Não é algo recente. É um acúmulo. Anos engolindo palavras, adiando decisões, abafando sentimentos, calando intuições, diminuindo a própria verdade para não desagradar, não perder, não confrontar, não causar ruptura. Essa repressão não foi consciente no início. Ela começou como adaptação. Depois virou sobrevivência. E agora se manifesta como cansaço profundo, ansiedade sem nome, sensação de estar fora do próprio eixo, ou até sintomas no corpo. O espírito mostra que o preço dessa repressão não é só emocional, é energético. Cada vez que você se nega, algo dentro de você se contrai. Cada vez que você diz está tudo bem quando não está, você se afasta um pouco mais da sua própria fonte. E o coletivo que chega agora está no limite desse ciclo, porque chega um ponto em que a alma não negocia mais. Ela começa a falar através do desconforto, através da estagnação, através da perda de sentido. Não como punição, mas como alerta amoroso. Você não veio para viver reduzido. Muitos aqui aprenderam a se moldar para caber em ambientes, relações, expectativas familiares ou sociais. Mas o que o espírito revela é que a repressão da verdade pessoal bloqueia o fluxo natural da vida. E quando o fluxo bloqueia, tudo parece pesado: dinheiro, trabalho, relacionamentos, decisões. Por isso, se você sente que está sempre se segurando, se policiando, se adaptando demais, saiba, esse é o ponto exato em que o preço fica alto demais para continuar. E a mudança não precisa ser abrupta, dramática ou agressiva. Ela começa internamente,
Quando você permite que o espírito seja a lei, e não o medo. Quando você para de se perguntar o que vão pensar, e começa a sentir o que é verdadeiro para mim agora. A repressão nasce da falsa ideia de que ser você mesmo vai te custar tudo. Mas a verdade é o oposto. Não ser você está te custando tudo aos poucos. Esse coletivo está sendo chamado a liberar a tensão interna, não pela força, mas pela permissão. Permitir sentir. Permitir dizer não. Permitir dizer sim quando o coração se expande. Permitir mudar de posição sem culpa. Porque quando você se alinha, o espírito sustenta. Quando você se expressa, o caminho se abre. Quando você honra a verdade interna, a vida responde com harmonia. E o recado para quem está sentindo isso profundamente é claro. O preço de continuar se reprimindo é maior do que o medo de se libertar. Agora é o momento em que o eu interior deixa de ser silenciado e passa a conduzir. E o que se aprofunda agora é um sofrimento inconsciente, aquele que não é sempre percebido, mas que drena a energia dia após dia. Há pessoas neste coletivo que estão cansadas sem saber exatamente por quê. Não é só a rotina, nem apenas as responsabilidades. É o desgaste de carregar pesos que não são seus. Emoções que não te pertencem. Problemas que você assumiu por amor, por lealdade, por medo de abandonar, por medo de ser visto como egoísta. Em algum ponto da sua história, você aprendeu que amar significava suportar, que cuidar era se sacrificar, que estar presente era se anular. E isso se tornou um padrão tão automático que você já nem percebe mais quando está ultrapassando seus próprios limites. Esse sofrimento é inconsciente porque você normalizou o excesso. Normalizou o cansaço. Normalizou estar sempre disponível. Normalizou ser o apoio de todos, enquanto ninguém te sustenta da mesma forma. E existe um medo muito silencioso operando aqui. O medo de que, se você parar de carregar, você não esteja amando. O medo de que, se você disser isso eu não posso, você esteja traindo alguém. O medo de que, se você se escolher, será visto como frio, distante ou ingrato. Mas o espírito é muito claro agora. Isso não é amor, é condicionamento. Amor não exige autoabandono. Amor não cobra exaustão. Amor não pede que você se machuque para que o outro fique confortável. O peso que você vem carregando começou como compaixão, mas se transformou em responsabilidade indevida. E quanto mais você carrega, mais o outro se apoia, não por maldade, mas porque você nunca soltou. O sofrimento surge porque sua alma sabe. Isso não é sustentável. Por isso, muitos aqui sentem culpa ao descansar, culpa ao dizer não, culpa ao pensar em si. Como se o amor tivesse que doer para ser legítimo. Mas essa crença está sendo quebrada agora. O espírito está ensinando algo novo a esse coletivo. Amar não é absorver o peso do outro, é caminhar ao lado sem se perder. Você pode amar sem salvar. Você pode apoiar sem se anular. Você pode estar presente sem se tornar o alicerce de tudo. E quando você solta os pesos alheios, algo muito profundo acontece. O outro é convidado a acessar a própria força. E você recupera a sua. Esse cansaço não é fraqueza. É sinal de que sua alma está pedindo reorganização. O amor verdadeiro não nasce do sacrifício inconsciente, mas da presença inteira. E agora, mais do que nunca, o Espírito te chama a descansar do papel de carregar o mundo, para finalmente voltar a habitar a si mesmo. E para finalizar, o que se revela com muita clareza é que isso tudo é condicionamento. Não é quem você é na essência. É algo que foi aprendido, repetido e reforçado ao longo do tempo. Você foi condicionado a acreditar que amor é esforço constante, que vínculo exige peso, que, se você soltar, algo ruim acontece, que descansar, se priorizar ou colocar limites é sinal de egoísmo. Mas o espírito agora dissolve esse padrão, porque o condicionamento age no automático, enquanto a consciência escolhe. E sair dessa energia não acontece com confronto externo, mas com ajustes internos muito práticos. Observe onde você diz sim quando o corpo e o coração dizem não. Perceba a culpa surgindo e não negocie com ela. Culpa não é bússola. Entenda que limites não afastam quem ama de verdade. Eles organizam. Permita-se parar de explicar demais. Quem precisa que você se sacrifique para se sentir amado não está se relacionando com você, mas com a sua função. O primeiro passo não é mudar as pessoas ao redor. É sair do papel que te esgota. Quando você deixa de carregar pesos alheios, algo se reorganiza naturalmente. Relações se ajustam. Algumas se aprofundam. Outras se revelam. E você recupera espaço interno para respirar,
sentir e existir com mais verdade. Esse é o convite para esse coletivo. Amar sem se abandonar. Servir sem se anular. Cuidar sem adoecer. Se essa leitura tocou você, não foi por acaso. É porque esse tema já está ativo na sua vida e pede consciência agora. E se fez sentido, deixe o seu like. Isso me mostra que essa mensagem chegou em quem precisava chegar e me permite continuar trazendo leituras alinhadas com essa frequência. E não deixe de ler o artigo que eu deixei abaixo na descrição. Ele aprofunda exatamente esse processo de sair do condicionamento, recuperar a própria energia e permitir que o espírito reassuma o lugar de sustentação. Confie, quando você se realinha, a vida deixa de pesar.